Tenho pensado sobre se valeria a pena escrever neste caderno algumas frases, palavras, ideias que ouço, leio ou digo diariamente. Quantas emoções a leitura de um bom livro nos proporciona. Mas você já parou para pensar o que acontece para ele chegar assim, prontinho para a gente? No quadro Por Dentro do Livro, você vai conhecer todo o processo criativo de uma obra, desde o início, passando pela pesquisa, escrita e edição. Confere aí, que eu vou continuar lendo o meu livro aqui. Oi, meu nome é Yara Deodato. Eu queria agradecer à CEP e à Fundação Gilberto Freire pelo convite de estar aqui hoje, apresentando para vocês o meu livro Sem Fim, que eu estou tendo o prazer imenso de poder lançar aqui no Centro Cultural Digital de Pernambuco. E eu vou contar um pouco para vocês do processo de como foi a criação desse livro. Eu sou designer e tudo começou enquanto eu estava estudando design, né? O que me aproximou dessa área inicialmente foi o meu interesse por histórias contadas através de imagens, principalmente histórias em quadrinhos. Então, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a estudar muito esse artefato que é o livro, né? Eu tive contato com uma disciplina que é ministrada pelo professor Silvio Barreto Campelo, que veio a ser o meu orientador depois na iniciação científica e no meu TCC. E essa disciplina de artefatos narrativos era exatamente sobre isso, sobre formas de narrar, né? Como a gente pode usar algum suporte para contar uma história. E o livro, assim, eu vim descobrir, é um instrumento de infinitas possibilidades, né? Então, assim, um dos produtos dessa disciplina foi esse livro aqui, que aí eu já comecei o processo de transgredir um pouco o formato do livro, né? Então, o tema era sobre música, né? Que eu sou música também, então aí eu brinquei com esse formato do violão, era uma história infantil, né? Eu me aventurei também nessa coisa da literatura infantil. E depois eu continuei com essa, me instigou muito, eu continuei com os experimentos editoriais, né? Em outras disciplinas também que estimulavam essa criatividade. Por exemplo, tem esse outro aqui que eu fiz também, que eu chamei de poema de fita, que são poemas musicados, né? Então, esse aqui seria um tipo de livro experimental, que é chamado de livro-objeto. Então, assim, ele assume a forma de um outro objeto, né? Nesse caso aqui, algumas pessoas vão contestar, né? Pô, isso aqui não é um livro, né? Isso aqui é uma fita cassete, né? Os mais jovens nem isso vão dizer. Mas, assim, era uma brincadeira, né? Então, os poemas que viraram músicas, que estão aqui dentro, você consegue ler girando aqui, né, a fita com uma caneta ou com o seu dedo. Então, depois a gente mostra aqui no detalhe, mas aí você consegue, eu coloquei dentro da fita, da fita cassete, os textos, né? E aí você pode ler assim, girando, ou também retirar essa fita daqui de dentro, né? E assim, dessa forma, poder ler, né, as letras das músicas que estão aqui. Então, tem Elegia, de Caetano, né, que foi uma tradução de um poema de Augusto de Campos. Tem Milton Nascimento e Carlos Drummond de Andrade. Eita! Milton Nascimento e Carlos Drummond de Andrade, Canção Amiga. Tem Secos e Molhados e Vinícius de Moraes com a Rosa de Hiroshima. Então, era essa ideia da brincadeira e da nostalgia, né, com a fita. E aí eu comecei a pensar, né, eu quero pesquisar a fundo até que ponto eu posso brincar, né, eu posso subverter esse artefato que é o livro, mas sem também ir tanto, né, sem também chegar num poema de fita, assim, que já transgride tanto que não seria, fica muito distante do que a gente
tem como conhecimento de livro, né? E aí, assim, eu vi que você fazer isso, né, você transgredir o formato do suporte, faria com que novas histórias, novas narrativas pudessem nascer naturalmente a partir disso, né? Então, o normal é que um autor tenha uma ideia, né, e ele leve essa ideia, esse texto, para uma outra pessoa que vai fazer um projeto para ele, né, que vai vir posterior a esse texto. Ele está a serviço do texto, né? Por exemplo, tem um livro que foi editado pela Cossack Naif, que é A Fera na Selva, que eles fizeram uma diagramação experimental que, assim, o enredo é sobre uma espera, uma expectativa, e à medida que a história vai ficando mais tensa, as páginas que começam claras, começam brancas, começam a ficar mais escuras. Então, assim, o projeto gráfico vai acompanhando a narrativa, né? E aí vai ficando mais difícil de ler também, porque o contraste fica menor. E aí o leitor fica consciente do projeto gráfico, né? E isso é uma coisa que, assim, é ensinada a ser evitada, né, nas boas práticas do design editorial. Que um livro de texto, quando ele está bem diagramado, você não percebe essa diagramação, né? Se você perguntar para a pessoa, você gostou da diagramação desse livro, para um leigo, né? Ele vai ficar, não sei, né? Se ele disser não sei, é uma coisa boa, né? Porque ele não percebeu. Quando uma diagramação está incomodando, aí fica visível, né? Esse texto está muito pequeno, a margem está muito pequena, eu não estou conseguindo ler. E aí, o que me interessava era fazer uma ordem inversa, assim, né? Digamos que, usando esse exemplo aí da Fera na Selva, que eu pensasse, não, eu vou fazer um livro que começa com as páginas claras, vai ficando as páginas escuras e as entrelinhas vão ficando mais apertadas. E aí, que histórias esse livro pode conter, né? Alguém podia até pensar, eita, A Fera na Selva tem tudo a ver com isso, mas provavelmente isso não ia acontecer, né? Provavelmente o processo criativo, né, nessa ordem inversa ia acontecer outras coisas, outras histórias, né? E aí pode parecer uma ideia estranha, né? Pô, como é que você vai fazer isso, essa ordem inversa? Mas tem artistas e ilustradores que usam desse princípio para criar, né? Por exemplo, uma autora e ilustradora que foi muito referência quando eu fui criar o livro Sem Fim, que eu vou mostrar já para vocês, foi a Suzy Lee, que é uma autora coreana super premiada. E o trabalho mais notório dela é o que ela veio chamar depois de a trilogia da margem. Ela fez até esse ensaio aqui, explicando o processo criativo dela. E basicamente é o seguinte, ela usou a margem, né, esse meio do livro aqui, como ponto de partida para contar 3 histórias. E é engraçado aqui no começo desse ensaio, que ela diz que um dos editores perguntou, né, nossa, tem algum erro aqui, né? Tem uma parte faltando na ilustração. Porque é justamente isso é outra boa prática de design, né? Esse meio aqui, entre uma página dupla, é sugerido que seja evitado, né? Porque pode acontecer erro de impressão, pode acontecer algo assim, né? Um erro de registro. E aí, normalmente se diz, né? Não coloque nenhuma informação importante aqui, não coloque texto, né? Que vai ficar ilegível. Mas aí, a sacada dela foi, como é que eu posso, na verdade, ao invés de ignorar essa parte física do livro, mas posso usar isso como ponto de partida para criar, né? E aí ela fez esses 3 livros, eu trouxe um aqui, que esse é o Sombra, e aí ela usa o meio do livro para fazer uma brincadeira, né? Então tem a personagem aqui e a sombra dela na outra página, né? Então ela sempre usa essa divisão entre as 2 páginas como uma divisão entre o mundo real e o mundo da fantasia da criança, né? E aí, à medida que ela vai brincando com a sombra dela, o mundo real vai desaparecendo e ela vai cada vez assim misturando mais o mundo da imaginação com o mundo real. Aí, então, no caso de Suzy Lee, ela
usou esse meio do livro, né, das páginas, mas que outras partes do livro a gente poderia usar, né, para ser um ponto de partida para uma narrativa. Então, um livro tem uma primeira capa, tem a quarta capa, tem as páginas, essas páginas são de papel, esse papel tem uma textura, ele tem uma cor, a impressão vai ser de tinta, que é uma tinta específica, o papel vai ter uma gramatura, que pode ser mais fina ou mais grossa. Então, tem uma série de elementos aqui que a gente poderia explorar. E se você retirar algum desses elementos, ele continua sendo um livro. Um livro pode não ter capa, um livro pode não ser feito de papel, ele pode ser redondo, ele pode não ter página. E aí tem um livro que chama Abra Esse Pequeno Livro, que é uma brincadeira, assim, parece uma boneca russa. Ele basicamente são vários livros, um dentro do outro, e a narrativa é basicamente você abrir e depois fechar esses livros, né? Então, você pode dizer que é um livro sem páginas, vários livros sem páginas. E o meu interesse era nisso, nessa área borrada, né? Em gaguejar nessas definições. E aí, um livro que foi muito referência para mim também, enquanto eu estava nesse processo de pesquisa, que depois veio a ser o meu trabalho de conclusão de curso, foi esse aqui, o Para Ler o Livro Ilustrado, de Sophie van der Linden. E uma das coisas que ela traz muito, que me interessou, é uma definição do que seriam vários conceitos de livros ilustrados, né? Então, tem as próprias histórias e quadrinhos, tem livro-brinquedo, tem livro-objeto, tem vários tipos de livro, mas a definição que eu achei mais interessante era essa definição sutil que ela faz a diferença entre livro com ilustração e livro ilustrado. Que ela fala que livro com ilustração é um livro que tem ilustrações de apoio, né? O texto é predominante, ele é autônomo em relação às imagens sobre o sentido, né, da obra. Enquanto que o livro ilustrado não existe essa hierarquia, né? Tudo nasce junto, tudo é codependente. E no livro ilustrado, quando não há texto, aqui no Brasil ele é chamado de livro-imagem. E essa definição eu achava muito interessante, porque ela me trazia uma ideia de que o livro era como se fosse uma única imagem. E eu acho que essa definição se aplica muito ao livro sem fim, né? Eu, pelo menos, quando olho para ele, todo aberto, eu vejo como se fosse uma única imagem, né? Que você pode ir lendo aos poucos, como se fosse um retrato, assim, em longa exposição de vários momentos. Outro autor, artista e designer também, que foi muito referência, foi o Bruno Munari, que é uma super referência, né? Ele foi super vanguarda e ditou muito como os livros contemporâneos para crianças e esses livros experimentais são feitos, né? Ele abriu o caminho para isso, a gente deve muito a ele. Que ele explorou muito as composições possíveis a partir dos materiais, né? A partir de papel, de recortes, como você pode fazer essa brincadeira. Tem um livro dele que é A Noite Escura, que basicamente a narrativa é construída a partir do papel, né? Começa com o papel preto, enquanto está de noite, e quando vai amanhecendo, aí vai ficando um papel manteiga, que vai dando essa ideia da alvorada, né? Outro que também eu encontrei muitos exemplares engraçados foi o Peter Newell, que tem o livro inclinado, e assim, é um livro que literalmente está inclinado. E aí é uma história sobre um carrinho de bebê que caiu na ladeira e está descendo desgovernado. Aí tem o livro do buraco, que aí tem um buraco no meio de todas as páginas, que foi uma bala que disparou sem querer, e aí você tem a sensação que você está perseguindo a bala, né? Está 1 milissegundo atrás dela. E aí, com todas essas pesquisas, aí eu fui pensando, poxa, será que eu poderia se transgredir o fim de um livro, né? O encerramento de um livro? Será que é possível fazer um livro com uma narrativa que não tem fim?
E aí, do mesmo jeito que Suzy Lee partiu de um ponto de dentro do livro, né, da existência de uma coisa dentro do livro, eu pensei em partir da ausência, né, de alguma coisa de dentro do livro. E eu continuei pesquisando e vi que era uma área que eu podia explorar, porque eu não encontrei, era uma área pouco explorada, né? Tinha, sei lá, algumas coisas tipo Escolha Sua Aventura, alguns livros que eram interativos, e aí chegava um ponto na narrativa que você fazia uma escolha e ele lhe direcionava para uma determinada página para você continuar. Ou The Never Ending Story, mas que na verdade tinha um fim. E aí eu comecei a pensar nos formatos, né? Como é que eu posso explorar isso? Eu vou mostrar aqui algumas bonecas para vocês. Aí eu comecei a pensar tanto em formatos quanto em narrativas, assim, mais ou menos ao mesmo tempo. Eu ia brincando com os formatos e pensando que histórias aquilo poderia abrigar, né? E aí, inicialmente, eu pensei em uma história que, assim, de um eterno encontro e desencontro, né? Um menino e uma menina que se cruzam, mas nunca se falam. Aí eu fiz essa boneca aqui, né? Que seria... a minha ideia era que ela fosse encadernada de dois lados, tanto aqui quanto aqui. E dependendo de onde você descosturasse, a ordem da história seria diferente, né? Aí depois eu desenhei aqui uma opção, que seria, sei lá, o pessoal aqui na festa, né? Tá dando para ver? E aí nesse caso aqui, assim, né? Digamos que a encadernação tivesse desse lado esquerdo, a festa vai acontecendo, né? Tem os dois personagens principais. E eles estão alheios um ao outro, né? Eles não se veem na festa toda. Ali acaba e eles não se encontraram. E aí, se fosse do outro lado, seria ao contrário, né? Eles passariam a festa toda se olhando, se paquerando. Aí eu fiz um outro experimento aqui, né? No caso, seria essa boneca aqui, que eu pensei em fazer uma lombada no meio do livro que ela pudesse virar para um lado e para outro. Então, no caso aqui, se dessa forma, ela fica... Aqui é a primeira capa e a quarta capa, e aqui seria o meio do livro, né? E aí, se você virar, o que era o meio passa a ser a primeira capa e a quarta capa. Então, aí nesse aqui eu fiz uma boneca bem simples, né? Só o menino aqui passando. Aí ele encontra com a menina. Eles não se falam, né? E aí ele se arrepende, quer chamar ela, mas aí então, a oportunidade passou. Aí ele fica triste aqui. Mas aí se fosse também de outra forma, né? Aí no final, na verdade, ele acabaria encontrando com ela, né? E aí, continuei com essas explorações, assim, fazendo origami, vendo milhares de formas que eu poderia brincar com as histórias, né? Tinha esse aqui que eu encontrei, que eu achei muito massa. Dá para fazer um monte de imagens diferentes. Teve esse aqui também, que aí era mais inspirado em Suzy Lee, que foi um esconde-esconde. Aí tem uma personagem que quando ela percebe que tem um leitor olhando ela, né, aí ela vai e começa a brincar de esconde-esconde, né? Na época que eu fiz isso, eu nem tinha uma sobrinha, mas hoje eu vejo quanto isso acontece, né? A criança adora, cadê? E ela vai se escondendo, né? E esse aqui foi outra brincadeira, assim, também. Esse aqui não tinha nada a ver com falta de fim, né? Mas era o livro fechado, ou não abre esse livro, alguma coisa assim. Porque as histórias que estão contidas aqui só acontecem enquanto ele está fechado, né? Então, um beijo, um high five, a boca com o sorvete, o ouvido e o fone de ouvido, os olhos e os óculos, enfim. E aí, partindo para tentar fazer um formato que subvertesse a ideia de fim, né? Como é que eu posso
não ter uma primeira capa e uma quarta capa? Como é que eu posso não ter última página? Se eu arranco a última página, a penúltima página vai virar a última página. Então, como é que eu posso fazer isso, né? Que foi aí que eu comecei a pensar em como eu poderia fazer ele não ter fim, né? E aí eu comecei a fazer essas bonecas compridas, porque eu pensei, poxa, é um formato cíclico, né? Qual é o formato que dá essa ideia de ciclicidade? Aí seria o círculo, né? Assim, a primeira forma que me veio à cabeça. E aí eu peguei aqui o papel e uni essas duas extremidades e olhei, né? Vamos ver o que é que acontece com isso aqui. E eu achei massa, né? Era uma coisa bem plástica, bem tridimensional. Achei que dava para brincar muito com isso. Eu me dei conta nesse momento que ficavam duas faces, né? Tinha a face externa e a face interna do papel. Mas eu pensei, pô, como é que eu vou armazenar isso aqui, né? Isso aqui é um objeto, né? Que aí não era exatamente onde eu queria chegar, num livro objeto. E aí fiquei pensando mais sobre, aí fiz mais uma brincadeira aqui, né? Que outra imagem que vinha muito na cabeça era o símbolo do infinito, que trazendo para a tridimensionalidade temos a fita de Moebius, né? Que aí seria, no caso aqui, girando 180 graus, antes de unir essas duas extremidades. E aí é uma forma também super interessante, né? Aí no caso não tem mais duas faces, tem só uma face aqui, uma única narrativa linear e cíclica. Mas aí, novamente, tem esse problema de como é que eu vou armazenar, né? A não ser que o próprio leitor tivesse a opção de fazer isso, né? Mas aí eu achei que eu estava complicando muitas coisas e eu fiz, não, vamos voltar lá para o formato circular, para eu ver o que eu posso fazer com isso. E foi quando eu pensei em fazer os vincos, né? Então ficaria como se fosse um formato sanfonado, só que com esse plot twist de que as extremidades eram unidas, né? Então aí eu gostei disso aqui, aí eu comecei a brincar mais com isso, né? Testar, será que eu posso fazer uma coisa mais comprida ou uma coisa mais curta? Como é que fica melhor, né? Aí foi a hora que eu estava desenvolvendo essa boneca aqui. Eu decidi esse caminho e fui explorar ele ao máximo. E aí, assim, eu percebi, né? Por exemplo, esse aqui, que é bem vertical, que não ficava tão legal, né? Que essa coisa da horizontalidade dava mais essa ideia do ciclo sem fim, né? Aí eu me decidi por esse formato aqui, né? Que eu achei que era o mais legal, né? Ele aberto era fácil de manusear, não era também muito grande nem muito pequeno. E fechado, ele ficava mais ou menos do tamanho de um cartão postal, assim. Era fácil de armazenar numa estante, era fácil de transportar. E aí foi a hora que eu comecei a pensar na história, né? E assim, eu estava para lá e para cá, pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu fiz esse livro, não vai terminar nunca. E aí foi a hora que eu pensei, poxa, essa história tem que ser sobre o livro sem fim, né? Eu estou fazendo ele, né? Eu vou fazer uma história sobre o processo de fazer ele, sobre o processo criativo, né? Que muitas vezes é repetitivo e sem fim, né? Até que você decida abandonar aquilo. E aí eu comecei foi a hora que eu comecei a esboçar as ilustrações, né? Então, como tinha essa coisa da tridimensionalidade e do tema que eu escolhi, eu comecei a desenhar cenas cotidianas de uma menina trabalhando. Então, assim, ela não era uma criança, também não tinha uma aparência totalmente adulta, mas ela ficava ali na coisa meio ambígua. E cheguei a brincar até com alguma coisa vazada aqui também, né? Será que eu posso fazer uma conexão entre essas duas faces, a externa e a interna, feito a Suzy Lee faz, né? Mas aí também achei que estava indo longe e, não, vamos voltar atrás, vamos ficar aqui no minimalismo.
E aí eu decidi que essa parte interna aqui, eu ia fazer uma coisa diferente. Eu não ia ilustrar também. Eu ia usar texto, mas um texto com imagem, né? Porque até Linden fala que tudo no livro ilustrado é imagem, né? Até o texto. E aí eu queria fazer uma coisa plástica, né? Assim, brincar com palavras, fazer meio que uma textura, porque essa ideia de face externa e interna me deu essa impressão de que aqui seria talvez o mundo interno dessa personagem, né? A mente dela, as coisas que se passam dentro dela. E aí eu acho que agora eu posso mostrar para vocês o resultado final aí para a gente ver junto. Então, ele vem aqui numa caixinha, né? Com esse fechamento aqui atrás. E aí a gente abre aqui. E aí temos a ficha catalográfica, né? E o miolo. Então aqui a gente pode começar passando as páginas, né? Dando uma olhada aqui na ilustração, como eu tinha falado a vocês, né? Essas cenas cotidianas. E aí, assim, vai depender da pessoa, né? Eu já vi gente que passa assim, né? Como eu mostrei, ou a pessoa já percebe que é uma sanfona, né? E ela já abre e aí começa a brincar. Quando percebe que tem uma parte por dentro, já abre aqui e aí começa a dar uma olhada, né? Essa coisa simultânea das imagens que estão fora e do texto que está dentro. E aí, assim, essas cenas eu fui decidindo a partir do meu processo, assim, né? De coisas que eu imaginei que, não só do meu processo específico, mas do processo do dia a dia das pessoas, realmente, assim, quando estão trabalhando, quando estão fazendo algum projeto. Essa cena aqui do relógio foi meio que um catalisador, né, das outras cenas, porque é quando ela se assusta com o tempo e aí ela vai atrás, né, fica preocupada e vai estudar, vai ler, vai se inspirar, começa aqui a rascunhar ideias, a trabalhar, vai para o computador, vai pesquisar e aí começa a relaxa, né, vai dar uma pausa, ouvir uma música, vai abrir a geladeira só para aquela hora que você abre a geladeira só para nada, né, só para abrir e fechar e pronto, pensar. Vai espairecer, né, ver alguma coisa na TV e aí, eita, e de novo, meu Deus, já passou tanto tempo e aí começa tudo de novo, né? Eu inicialmente tinha feito essa cena aqui no rascunho com um calendário aqui assim na parede, que eu queria dar essa ideia, né, de que o prazo estava se aproximando, que o tempo estava passando. Só que aí, se tivesse uma data aqui, ia ficar fixado, né? E eu queria que o leitor pudesse interpretar que esse ciclo se repetisse por muito tempo, né? Se repetia por dias até, né? Então você não sabe por quanto tempo ela fica aqui nesse ciclo. E aí depois eu modifiquei para essa cena aqui do relógio, o relógio está virado para ela, né? Então você não sabe que horas são, você não sabe se já passaram, se 5 minutos, 10 minutos, horas. Essa outra cena aqui seguinte, que é bem banal, né? Só assim, andando para lá e para cá, foi também uma coisa que eu pensei, porque eu quis que ela estivesse andando para a esquerda, né? Isso foi também uma experimentação a partir das observações de van der Linden, que ela fala que, por causa da nossa leitura ocidental, o movimento sempre está caminhando em direção à direita, né? E aí, quando você subverte isso, você coloca um personagem olhando para a esquerda, é como se ele estivesse tentando voltar, né? E aí aqui, né, ela está, assim, usando essa configuração cíclica, se por acaso ela pudesse ir na direção contrária, né, seria como se ela estivesse voltando esses passos, né, voltando atrás. E aí também é como se ela estivesse olhando aqui para trás, né, tipo, meu Deus, olha quanto tempo eu perdi, né, e não fiz nada ainda. E o resto foram assim, cenas de
de cotidiano e de trabalho, realmente. E essa textura aqui interna, né, eu queria usar uma tipografia ou mesmo uma coisa manual de que tivesse uma textura de pincel, né, para combinar também com a textura que eu usei nas ilustrações. Eu fiz alguns experimentos manuais aqui, mas eu não fiquei muito satisfeita, né? Eu achei mais legal usar uma fonte que já existia, né? E a ideia foi assim, ter uma relação, né? Enquanto você está vendo uma imagem, o texto que está atrás conversa com ela, né? Mas não necessariamente, assim, as frases que se formarem aqui vai depender de cada leitor, né? Mas tem alguma coisa que, assim, tipo, ela está na geladeira aqui, aí tem que comprar mais ovos. Ela está ouvindo música, e aí tem um trecho de uma música aqui. Ela está olhando para o relógio, aí tem, meu Deus, não vai dar tempo. Esse tipo de coisa. E aí também, em algum momento, eu me dei conta de que, assim, esse formato aqui dava liberdade para, assim, você brincar com ele da forma que quisesse, né? Até, deixa eu ver se eu consigo aqui, eu queria poder, assim, virar ele, né? Então, você pode virar ele do avesso e dar uma olhada, né? E aí, o que era interno, agora virou externo. Então, na verdade, agora a gente está, sei lá, talvez dentro da cabeça dela, olhando, né, a confusão, o looping aqui em que ela está. E essa coisa das duas faces também dá essa outra brincadeira que, se você está lendo, né, da esquerda para a direita, a face externa, a face de dentro está indo na direção contrária, né? E aí, então, como a parte do texto normalmente está para dentro, você acaba lendo o texto ao contrário. Então, aí fica essa brincadeira também, né? Que, como eu coloquei palavras soltas, desordenadas, não tem uma ordem de leitura, né? Você pode ler da forma que você quiser. Então, a ideia também é que, uma vez aberto, né, o leitor dobre ele na forma que ele quiser, né? Não tem a dobra certa, né? Você pode deixar aqui como eu deixei, com a parte do texto para fora, ou você pode voltar aqui, né? Como ele vem. E aí é a ideia, né? De não ter um começo, de não ter o fim. Você pode... a próxima vez que você abrir o livro, ele vai estar em outra posição, né? Ele vai estar em outra etapa aqui desse ciclo, né? E aí aqui eu queria falar um pouco da capa, né? Que no momento que eu tinha decidido que não ia ter exatamente essas páginas, né? A primeira capa e a contracapa, eu optei por essa solução aqui de fazer uma caixinha, né? E aí, quando ele foi editado com a CEP, o pessoal deu a sugestão, né, da gente fazer um fechamento, que inicialmente eu tinha feito ele aberto, só que aí acabava que não dava essa segurança, né? O miolo podia cair, então a gente conversou junto sobre como seria a melhor forma. Primeiro, essa dobra estava aqui por dentro, aqui da caixa, mas aí depois a gente viu que era melhor ela ficar aqui por fora, né? Ficava mais fácil de manusear. E essa capa, eu queria fazer ela bem minimalista também, né? Feito como né? O próprio livrinho, né? O próprio miolo. Eu só usei 3 cores, né? O vermelho, o preto e o branco. Que também foi das inspirações, das referências de Suzy Lee, fazer uma coisa bem minimalista, realmente. E aí, nessa caixinha, eu só queria que tivesse realmente uma textura, né? Que aí eu fiz aqui, assim, à mão, com o pincel, e aí depois eu digitalizei e colori. E essa decisão, assim, da cor principal ser o vermelho, né? Acabou meio que quase que se decidindo sozinha, né? Quando eu fui pensando no tema, nessa coisa da repetição, da ansiedade, de frustrações, eu achei que casava bem. Eu fiquei super feliz que
a CEP topou, né, de lançar esse meu projeto, que é um projeto diferente, né? Normalmente não é toda editora que topa fazer um projeto desse, né? Mas a CEP já tinha também alguns outros projetos, né? Tipo esse aqui de Animal, que é um livro infantil, e tem também a interação, né? São brincadeiras que as crianças vão fazendo com rimas. Então, aqui também tem essa configuração parecida, né? Diferente, mas conversa com o livro Sem Fim também, né? Que são cartões de rimas e as crianças podem ir brincando aqui, né? E tem esses outros aqui também, né? Então, esse é um livro da minha sobrinha que ele tem uns quebra-cabeças dentro, né? As imagens dele são quebra-cabeças, então ele é um brinquedo também. Tem esse livro do ilustrador Guilherme Lira, que é um livro de sanfona, né? Aí aqui no fim ele se desdobra em uma imagem só. Então tem uma série de livros legais. Tem esse aqui que também foi impresso pela CEP, que é o Mala Quadrada, Cabeça Quadrada, que aí quando você abre ele vira um quadrado, né? E aí ao longo dessa narrativa, os designers pensaram em tudo, assim, tanto as ilustrações quanto a própria tipografia vai deixando de ser quadrada e ficando mais redonda, né? Aos poucos. Então tem vários aqui, tem esse que é uma brincadeira sobre escolhas, tem esse catálogo que eu fiz também brincando. E eu queria mais uma vez agradecer imensamente a CEP por ter topado lançar esse projeto. Estou muito feliz de estar lançando ele hoje oficialmente aqui no Circuito Cultural Digital de Pernambuco. Queria agradecer mais uma vez a CEP e a Fundação Gilberto Freire. E dizer que o livro, a partir de agora, está à venda, né, no site da CEP e nas livrarias da CEP. E eu espero que ele instigue a imaginação de vocês, que vocês gostem e que, para mim, né, todo livro é um pouco infinito, porque a cada vez que você abre, né, são infinitas possibilidades. Obrigada.